Louvado seja o nome do Senhor. Levaço de Prumina Sarábia. Aleluia. Já não bloqueou o Face não, boca aberta. Não bloqueou o Face não. Eles tiram porque a minha voz ficou igualzinha da Cassiane. Boca aberta é ótimo. Parente famosinho de boca aberta. Ah, isso não é palavra não. O que tá falando? Ó, eu vou deixar aqui rapidinho. O que tu tá falando? Fica ligado. Olha só, vou deixar aqui, tem uma irmã me fazendo uma pergunta aqui no TikTok. Eu tenho uma palavra para você. Acho que tem 30 católicos aqui me assistindo. Eu vou deixar um versículo para vocês. Um só. Tá? Porque todos os católicos que estão aqui me assistindo aqui, eu não costumo fazer isso não. Mas eu vou deixar. Aqui não tem livros apócrifos não, porque não tem inspiração divina. Por isso a igreja cristã tirou. Nem Jesus falou de livros apócrifos. Um dia eu vou estar dando aula sobre idolatria. Amém? Idolatria e seus males. O que causa? A pessoa se curvar diante de uma estátua. Ó, vou pregar aqui para o povo católico aqui que está falando aqui. Tem uns 30 católicos hoje me assistindo. Eu não sou padre nem rabino, eu sou bispo, capelão, amém? Se eu fosse um rabino, estava bem, não estava nem aqui, estava em Israel. Olha só o que o salmista escreveu, você que é católico aí, apostólico brasileiro, porque tu não mora em Roma. Se fosse apostólico romano, tu moraria em Roma. Como tu mora no Brasil, tu é católico brasileiro. Preste atenção, abre a tua Bíblia aí, você que é católico, pega lá a tua Bíblia grossa, que tem livros a mais. Vou trazer essa palavra que só tem católico me assistindo aqui. Eu vou pregar para vocês, tá? Pode me convidar que eu vou lá na sede lá para a feira madre. Não a nós, Senhor, não a nós. Preste atenção, para de falar. Porque se você falar, você não ouve. Aprendeu isso lá com o teu padre? Quando o teu padre falar, quando o padre fala, você falar com ele, não, então escuta, não seja rebelde. Escuta o bispo, em nome de Jesus. Eu vou mandar fazer uma mitra, para ficar igualzinho a ser bispo, papa. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, a Deus, por amor da tua benignidade e da tua verdade. É Deus que está dizendo, não é o bispo Ademir não. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. O nosso Deus está no céu. Os ídolos dele são de prata, ouro, obra da mão de homens. Você vai entender. Presta atenção, para de falar. Tem boca, mas não fala. Estranho, né? Tem boca, a imagem não fala. Tem olhos, mas não vê. Estranho, é cego. Tem ouvidos, mas não ouvem. É surdo. Nariz tem, mas não cheira. Estranho, né? A imagem não sente cheiro. Tem mão e não apalpam. Tem pés, mas não anda. Estranho, né? Uma imagem ter perna e não andar. Tinha que andar, né? Pela igreja, sei lá. Nem som algum sai da sua boca. Ué, tem boca e não fala. Estranho, né? Às vezes tem uma que é pintadinha de vermelha, né? Tem uma escalosada na internet aí que a Santa Maria, Mãe de Deus, ela soa, coitada. Então uma toalhinha para ela, né? Torne-se semelhante a eles os que fazem todos que eles confiam. Então, se você confia em imagem de escultura, querido, você é cego, surdo, mudo, não cheira, está morto, se enterra ou aceita Jesus. Ó, confia
A hipocrisia. Que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando com o homem. Você que relaxa aí, terra, calma. Vocês estão nervosos, calma. Escuta, senão vocês não vão aprender nada. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confiai no Senhor. Ele é o teu auxílio. Vós, os que temei ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio, o vosso escudo. Os mortos, versículo 17, não louvam. Os mortos não louvam. Não adianta Santa Maria, Aparecida do Norte, Joaquim de Aruanda, Caboclo da Pomba Gira, sei lá, Yansan, São Frei não sei o que lá. Isso aí, irmão, estão tudo morto. Tiveram a história deles. São estátuas. Como é que um homem, com a mão dele, preste atenção no que Isaías escreveu, ele com a mão dele, ele pegou o barro, fez uma escultura, colocou olho, desenhou fio de cabelo. Se fosse não ia ser mais fácil, porque não tem cabelo, ia fazer só a careca e a barba. Aí faz uma imagem, ele vai lá no ourives, com a prata, com o ouro, faz e se curva e chama de Deus. Como é que o homem vai passar poder para uma estátua? E eu que sou maluco. E eu que sou doido. Aceita Jesus. Aceita Jesus. Salmo 115. Abra a Bíblia aí, você que é católico. Salmo 115 diz que você é cego, surdo e mudo. Não adianta amarrar a fita não vai. Purgatório, irmão, não existe isso, é coisa do diabo. Tu acha que uma missa de 7 dias vai fazer você uma pessoa santa? Depois que morreu, você vai virar santo. Bebeu cerveja, bebeu vinho, ficou doidona, saiu com um montão de homem, acabou a missa, vai pro botequim. Tu é crente nada, tu é filho do diabo, terra. Até o padre, se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Para você que é católico, fica com essa palavra aí. Lê na tua casa, Salmo 115. Já tem Êxodo 20, verso 4. Ainda tem Êxodo 20, verso 4. É Bíblia, irmão, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, escrito aqui, ó. Tô lendo o que tá aqui. Na tua Bíblia tem. Tem até livro demais. Tá? Eu não costumo fazer isso não, mas Deus, ele permite isso, irmão. Porque vocês estão afrontando a igreja de Cristo, estão provando na Bíblia que tu é cego, surdo e mudo. E tem que aceitar Jesus, senão vai para o inferno. Vamos orar pela bispa Gessilane. Terra, é combate, amém. Paulo ele ficou 1 ano e 3 meses para fundar uma igreja em Tessalônica. Não foi? 1 ano e 3 meses? Fez a gente de Tessalônica? 1 ano e 3 meses disputando na sinagoga. Por quê? Os homens de Tessalônica não acreditavam em Jesus, é igual você. O evangelho veio do catolicismo. Só que se a gente cravar aqui a história na teologia, a igreja medieval, Papa Pio X, XI, os papas da época, o clero da época, vai levar tempo, irmão. O evangelho veio da igreja católica, porém a igreja católica se corrompeu. Aí a igreja católica chamou, qual o nome daquele homem? Martinho Lutero de louco, porque ele entendeu que a salvação era pela graça. A igreja católica vendia pedaço do céu, tu sabia disso? A igreja católica não ensina a Bíblia. A igreja católica pagava para entrar no céu. Toma vergonha na cara, católico. Você acha que acendendo uma vela de 7º dia tu vai ser uma pessoa santa? São as suas atitudes diante da palavra de Deus, ó. Caráter, moral. A igreja católica vendia pedaço do céu. Toma vergonha na cara. Aceita Jesus e larga essa hipocrisia, amém? Se gostou, gostou. Se não gostou, me engole terra. Quando eu era uva, me pisava. Agora eu sou vinho, tenho que me beber. E me segue aí, me segue aí. Não sai daí não, fica aí que não acabou o culto não. Tem mais. Senhor, toma tua filha na tua mão. Ela vai estar ministrando a tua palavra, Senhor.
Abençoa a tua filha, usa ela para a glória do teu nome. Usa para os incrédulos, Pai, para os afeminados. O Senhor veio para eles, Pai. O Senhor veio para eles. Paulo tinha muitos combates, Pai. Dentro da Grécia, Alabarachuricanto, Camandaravácia, tinha combates em Éfeso, Senhor, por causa de falsos crentes, Pai. Falsos mestres, falsos líderes que saíram do meio do povo cristão. Que o Senhor venha dar força à tua filha para ministrar essa noite, em nome de Jesus. Amém. É só olhar para eles. É porque, caraca, tu é católica, não dá gente. Fazer diferença. Não é de longe nem de perto. Eu não costumo fazer Glória a isso. Jesus. Eu não costumo fazer isso. Veio saudar lá na igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Aí teve também. um cara que botou um braço assim forte. É, Tava mal lá. durante o período de um ano, durante o período de um ano, tinha alguém que andava comigo e eu explicava para ela sobre isso. Êxodo 20, verso 4, a Bíblia é clara, lá nos 10 mandamentos que está na sua Bíblia também. Não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim. Aí está dentro do... Jesus vai dar essa resposta para o diabo. Em Mateus, eu ia ler Mateus 4, mas Lucas 4 está mais esmiuçado. Porque o que o Senhor falava comigo hoje à tarde, ontem, eu estou desde ontem ouvindo, né? Botei lá no YouTube, Evangelho segundo escreveu Mateus, aí fiquei ouvindo. Quando eu cheguei na tentação de Jesus, no capítulo 4 de Mateus, que também está em Lucas, o Espírito Santo me fez uma pergunta para fazer para a igreja hoje. Eu nem sabia que ia pregar, né? Eu só estou sabendo no dia de manhã. Ainda bem que a gente se prepara e lê a Bíblia. Qual o teu propósito de vida na terra? Você acha que você é obra do acaso? Você acha que Deus te formou com as mãos dele, colocou você dentro do ventre? Porque a Bíblia diz que desde o ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Quando eu ainda era criatura informe, ou seja, eu não era nem formado. Salmo 139, a Bíblia vai dizer que quando eu ainda estava em formação, dentro do ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. E já tinha feito, Igor, menção do meu nome. E está escrito lá que na palma das mãos de Deus o nosso nome estava gravado. E sabe o que Deus está falando conosco? Entenda o teu propósito nessa terra. O teu propósito não é ficar entrando na internet para bater boca, não. É para falar que Jesus cura, que Jesus salva e que Jesus liberta. Eu vim de tratamento de câncer de 2 anos, onde muita gente falou que eu ia morrer. Olha eu aqui viva. Fui fazer um CEA, não tem nada, fiz uma colonoscopia, a anestesia não pegou, eu vi meu estômago, meu intestino todo por dentro, deitada lá, né? Aquela roupa, aqueles aparatos do exame. Aí eu olhei, meu intestino não tem nada, porque o Deus que eu sirvo tem poder para curar. O seu eu não sei, mas o meu tem. E Jesus também foi tentado, ele vai ser levado pelo Espírito ao deserto. Jesus prova para mim e para você que é possível vencer a tentação. Porque lá no livro de Tiago, no seu primeiro capítulo, diz que nós não podemos dizer que Deus nos tentou para a gente cair. Ele diz que nós somos tentados segundo a nossa própria concupiscência, no verso 14 de Tiago 4. Mas eu vou ler o texto de Lucas, porque quem entende o propósito que tem na terra não perde tempo com certas coisas, não. Lá no livro de Neemias, um homem que era copeiro do rei, ele estava lá servindo o rei. Ele pergunta como é que estava Jerusalém, Igor. Quando ele fica sabendo que está tudo destruído, ele chora e jejua, porque era o seu povo, era a sua terra, era de onde ele tinha vindo. Só que dentro do contexto de Neemias, eu já vou ler Lucas 4, aqui 5. Porque quem entende o propósito não perde tempo. Sanbalat e Tobias vão se levantar quando Neemias vai para lá para reconstruir as muralhas que estavam quebradas, muros fendidos, tudo destruído. E ele fala, a cidade dos meus pais está assolada, eu preciso ir. Esse era o propósito de Neemias, era copeiro do rei, entende? Alguém que serve copo de água, de vinho para o rei na época, né? Que ainda provava antes para ver se não estava envenenado, corria o risco de morrer. Ele entendeu o propósito dele nessa terra. Ele entendeu que ele tinha que sair do palácio para ir lá para Jerusalém, para restaurar o muro quebrado, para reconstruir, para animar o povo. Olha, foi tudo quebrado, foi tudo destruído, porque a cidade foi saqueada por Nabucodonosor, o povo foi levado para o cativeiro babilônico, para ficar lá 70 anos por causa do pecado da idolatria. Uma das coisas que mais Deus abomina na Bíblia é idolatria. Ele vai falar com o povo no Êxodo. O povo lá no Êxodo, no deserto, faz bezerro de ouro.
Ele vai falar com o povo depois em Levítico, ele fala em Deuteronômio, na Bíblia toda. Tem várias passagens bíblicas onde o Senhor vai alertar o povo. Não faça mistura, não ande com outros povos. Sabe para quê? Para você não se perder na idolatria. Sabe qual é a resposta que Neemias vai dar lá no capítulo 6 do livro de Neemias? Começa a ler a Bíblia só para tu ver. Ó, Neemias capítulo 6, ele diz assim: Sambalate, Tobias e Gesem, que estavam lá já vendo tudo quebrado, mas não fizeram nada. Aí quando Neemias se levantou para ir lá consertar, para ir lá restaurar o muro quebrado, né? Eles falam assim: vem, desce, vem aqui conversar com a gente. Vamos nos encontrar no Vale de Ono, que lá no original, no hebraico, é a tentação do desvio. Qual era a função? Desviar Neemias daquilo que ele estava fazendo. Qual era a função de Satanás? O diabo vai tentar Jesus, o Filho de Deus. Está nos Evangelhos, em Mateus 4, Lucas 4. E eu vou ler o texto para você entender. Neemias vai dar uma resposta. Ele vai dizer: estou fazendo uma grande obra. Não posso descer para ir ter convosco. Deus está falando: para de perder tempo com bobagem, foca na minha palavra, foca na chamada. Perceba para que você foi criado. Você não foi criado para ser obra do acaso, para ficar perdido, para ficar abandonado, para ficar largado. Não, não. Deus está dizendo essa noite: entenda, porque foi assim que Deus me deu aí quando eu estava deitada, lendo a Bíblia deitada. Botei a Bíblia assim em cima da almofada, né? Estava cansada, fui limpar aqui o chão, fiquei com as dores nas pernas e fui deitar. Aí peguei, que eu ainda não posso fazer esforço, mas fiz um pouquinho hoje. Peguei a Bíblia e fui ler. E quando eu cheguei aqui, eu abri no Evangelho de Lucas, capítulo 4, que vai dizer basicamente a mesma coisa que Mateus, só que Lucas ele vai dar mais esmiuçado, os passos de Jesus. Porque Jesus acabou de ser tentado pelo diabo e resistiu, não cedeu. Ele vai ser servido por anjos. Anjos vão vir e vão servir Jesus, o Jesus que nós estamos falando. E aqui a gente tem uma concordância pelo Espírito. O bispo não sabia de nada que eu ia pregar e falou de Jesus também. Deus mandava falar de Jesus, que é aquele que morreu na cruz pelo meu e pelo teu pecado. E eu estava vendo uma notícia ontem, num negócio de notícia que tem dentro de um aplicativo desse aí, dizendo que o Papa atual reconheceu que Jesus Cristo é o único que nos leva a Deus. O que falta para você reconhecer que Jesus é o caminho? Está escrito em João 14, verso 6. Porque eu, Senhor, digo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Você não precisa de intercessor, você não precisa de ninguém sentado numa cabine, não. Você tem livre acesso a Deus por intermédio de Jesus. Você pode orar, Igor, e Jesus vai vir e vai te responder. Você não precisa falar com ninguém. Não é nada disso. Você tem livre acesso ao Pai por intermédio de Jesus. Falei: Deus agora me deu um tema para pregação, né? Entenda o porquê que você foi gerado. Você nasceu com o propósito de Deus. Deus tem algo que quer fazer na sua vida e que quer fazer na minha, e que eu deixei Ele fazer, Ele está fazendo, né? Ele vai moldando a gente, vai nos preparando, vai nos lapidando, e a gente vai chegando no nível que Deus quer, aonde que Ele quer, e a gente vai galgando coisas, lugares, posicionamentos, que é o Senhor quem dá para nós, não é o homem que vem derramar azeite, não. É Deus quem dá posicionamento para a gente. Porque quando eu conheci o bispo Ademir, ele era diácono e eu era missionária. Eu fazia obra missionária nos hospitais, visitava o hospital, visitava lá, né, pregava nas igrejas, louvava nas igrejas. Eu já tinha uma trajetória longa aí com Deus, que eu sou nascida e criada no Evangelho, nunca experimentei bebida alcoólica, né? Cerveja, chope, não sei nem que gosto essa bicha tem, e nem quero ter, né? Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas vamos lá para Lucas capítulo 4, para a gente entrar aqui no que Deus deu para a gente. Tu sabe o que é beber. Eu sei, ele sabe o que é beber, não se assusta não, eu vou falar assim. Porque aqui a gente fala aberto mesmo, irmão. A gente aqui fala aberto, a pregação, a palavra de Deus, ela tem que ser clara mesmo. Aí Deus vai mudando os contextos, a gente vai entrando, já preguei antes de ler o texto. Isso acontece de vez em quando. Ó, a tentação de Jesus em Lucas capítulo 4, tá? Eu abaixo a cabeça assim para a gente poder enxergar. Glória a Jesus. Ó, nem óculos da gente, no caso, nem óculos. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão
e foi levado pelo Espírito, está com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus que leva ele ao deserto. E 40 dias foi tentado. Quantos dias, igreja? Quero ver quem prestou atenção. 40 dias foi tentado pelo diabo. Quantos dias, igreja? 40. Isso. E naqueles dias ele não comeu coisa alguma. E terminados ele teve fome. E disse-lhe o diabo, olha o que o diabo vai falar para Jesus: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus vai responder: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O diabo tentando Jesus. E Jesus vai responder, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito, está dentro do que o bispo falou, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Eu falo que a gente entra um dentro da palavra do outro. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, um lugar mais alto. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, se joga, né? O diabo mandando ele se jogar, porque está escrito, o diabo conhecendo a palavra está dizendo assim, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com os teus pés em pedra. E Jesus, respondendo ao diabo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo de toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Lá em Mateus capítulo 4, que tem o mesmo contexto, vai dizer que os anjos vão vir até Jesus e vão servir ele de pão, de água, né? Jesus ficou 40 dias sem comer. E o diabo está tentando. Só que lá em Tiago, capítulo 1, vai falar sobre as tentações. Ele vai dizer que ninguém diga que de Deus é tentado, porque Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Então não adiantou nada o que o diabo fez aqui. Que aqui era o verbo que se fez carne, é Jesus, o Filho de Deus. O próprio diabo conhecendo a Bíblia. Isso aqui assusta às vezes quando a gente lê, porque tem gente que serve a Deus que não lê mais Bíblia. O diabo está debatendo com Jesus, diabo. O Espírito leva ele ao deserto e permite que ele seja tentado, para dizer para mim e para você que se ele conseguiu, a gente consegue vencer a tentação. Sabe o que diz lá em Tiago? Glória a Deus. Tiago 4:7. Tiago, o livro de Tiago, capítulo 4. Se tu tem Bíblia em casa, lê o livro de Tiago todo, eu vou falar contigo muito profundo. Diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Se sujeita a Deus. Se sujeita à vontade de Deus. Resiste ao diabo. E ele vai fugir de você. Quem tem que fugir é ele, não é você. E tem crente que tem medo quando alguém fica possesso. Por que tem medo? Se você tem resistido a ele, se quando ele vem te oferecer alguma coisa e você diz não, você tem força suficiente para vencer ele. Porque a Bíblia está dizendo aqui em Tiago 4:7. Resiste ao diabo e ele é quem vai fugir de você. Não é você que tem que fugir dele. Eu estava lendo em Mateus, se eu não me engano, em capítulo 4, foi 5, que vai dizer que quando alguém recebe uma obra de libertação, né, se manifesta uma entidade, um demônio, é demônio. Alguém vai lá, expulsa aquele demônio, e essa pessoa não busca ter uma aliança com Cristo, não busca ter um relacionamento com Deus, o diabo volta e vai encontrar essa casa varrida, adornada, porque agora o diabo já saiu, né, o que estava. Aí, só que agora ele volta com mais 7 pior do que aquele que saiu. Aí torna-se o estado desse homem pior do que o primeiro. Porque se ele já estava no estado ruim, com um só no corpo, imagine com 7. Mas eu não quero fugir do que o contexto que Deus está falando conosco para essa noite, não. Porque lá no Evangelho de Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que bem-aventurado o homem quando a tentação vier e ele for se achado aprovado por Deus. Vou esmiuçar. A gente está sendo tentado por alguma situação, né?
Pô, pega e leva pra tu. E sai mesmo com essa mulher aí, tu casado, sai com ela, sai com outra, pega outra. E tu é homem, rapaz, vai mesmo. Aí você resiste e não cai, além de ganhar força para vencer contra as hostes espirituais da maldade, além de você ganhar força e o diabo fugir de você, você se acha aprovado por Deus forte, né? Deus te aprova, porque Ele vai olhar do céu e vai dizer, diz que Deus está em todos os lugares, onde você estiver, Deus está e vai olhar e vai dizer, minha serva foi tentada e disse não. Meu servo foi tentado e disse, não posso. Aí eu não toco, aí eu não entro, aí eu não boto a mão porque eu sou servo de Deus. Deus se agrada da tua vida. Há um salmo que diz, deleita-te no Senhor, que Ele vai conceder o desejo do teu coração. Quando você se torna um deleite do Senhor, é quando você se sujeita a Deus. E andar debaixo da sujeição a Deus é dizer não para o pecado. É dizer não para as ofertas que o diabo te oferece. Porque às vezes ele não vem feio de chifre, de rabo, não, de tridente, não. Ele vem bonitão, vem numa loura, vem numa morena do corpão, vem com alguém com negócio para tu pegar, vem com uma lote, vem com uma pistola para botar na tua mão, vou falar rasgado porque Deus está mandando falar desse jeito. Só que ele vai dizer, lá em Tiago 4, eu quero ler lá, é um versículo só, ou 2. Deixa eu ver se eu deixei marcado aqui com a caneta. Não, é Tiago 1 ainda. Tiago capítulo 1, olha só o que ele está dizendo. Verso 12, ó, que eu falei, vou mostrar onde está escrito que eu falei, para dizer que foi a bicha que inventou. Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o varão ou o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, verso 13 do primeiro capítulo. Diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um, presta atenção no 14. Mas cada um é tentado, atraído, quando atraído, e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, sendo consumado, vai gerar a morte, porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. O que é concupiscência? É a cobiça, é a ganância. É quando eu olhei para uma coisa que eu não podia tocar, que não é meu, que não me pertence, ou eu já tenho um compromisso com Deus e boto a mão naquilo que Deus falou para eu não botar. Isso é uma cobiça. Lá em Êxodo também, dentro dos 10 mandamentos, vai dizer, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo. É aquilo que você botou os olhos, o diabo viu, é isso aqui que ela gosta, vou pegar ela aqui. É com a concupiscência, muitas das vezes é com os olhos. E a Bíblia vai dizer lá em Mateus, que eu estava lendo ontem, que se o teu olho for mau, todo o teu corpo será trevas. Mas se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. E ele vai dizer quão terríveis serão essas trevas. Então tem gente que acha que é normal olhar para as coisas, para algumas coisas, e achar que é normal e que isso já faz parte da vida, ou faz parte da minha natureza. Irmão, se observa. Porque o salmista Davi, eu não lembro qual o salmo, acho que é 19, né? Onde ele vai dizer, expurga-me, tira de mim, Senhor, os pecados que me são ocultos. Sabe o que ele está dizendo? Revela para mim aonde eu tenho falhado, errado, para eu poder me acertar e parar de errar, parar de falhar. Porque há uma coroa da vida que está guardada para mim e para você no grande dia. Mas a maneira com que nós servimos ao Senhor vai fazer a diferença. Então não adianta eu fazer um monte de coisa, mas na minha vida cotidiana eu tenho práticas que não convêm. Porque Jesus foi tentado e quando Jesus responde é com a palavra. E se o crente não lê a Bíblia, como é que ele vai responder ao diabo quando ele vier tentar? Né? Que Jesus vai falar para ele, ele vai dizer, tu está com fome, Jesus? Faz essa pedra aí virar pão. Tu não tem poder? Jesus vai falar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, se joga aí os teus... Está escrito, hein? O diabo falando que está escrito na Bíblia. Então é inadmissível alguém que diz que serve a Deus
que não vem para uma escola bíblica dominical, que não vem para um culto de doutrina, que não lê Bíblia em casa, que não tenha um momento de separação para ler a palavra, porque o que nos fortalece na hora da luta, da guerra, é a palavra. É a palavra que a gente ouviu, que no momento da nossa luta a gente vai lembrar, não, o Senhor Jesus falou, está escrito isso, né? Vai nos fortalecer, vai nos dar ânimo. Ele vai falar para Jesus, se joga daí. Está escrito que vai dar ordem aos seus anjos ao teu respeito para te guardar. Isso é privilégio de quem serve a Deus. Tem anjo de Deus que nos guarda assim. Estou aqui pregando doutrina de anjos, não. Eu estou dizendo que os anjos do Senhor está escrito. Acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livram. Quantos livramentos eu já recebi de Deus? Alguns até que eu não percebi, depois Deus me mostrou e me contou. Porque eu sirvo a Deus, então tem anjos que andam acampados, sim, está na Bíblia. Não é doutrina de anjos, eu estou dizendo que tem, porque está na Bíblia. Agora, lá em Tiago diz que nós somos tentados e atraídos, engodados, enrolados, embaraçados, segundo a nossa própria concupiscência, segundo a ganância, a cobiça. Eu desejei tanto aquilo que acabei botando a mão e acabei me perdendo do caminho do Senhor. E acabei me afastando da presença de Deus. E acabei me esquecendo-me de Jesus, do sacrifício na cruz. Porque quem morreu na cruz foi Jesus de Nazaré. Certa feita, conversando com alguém também, eu como expliquei, Maria teve a sua importância. Porque ela foi achada virgem pura para gerar o Filho de Deus. Ela tem a sua importância sim, mas eu não posso fazer dela instrumento de idolatria, adorar a imagem dela. Isso eu não posso, porque a Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura, não terás. Irmãos, eu vou ler de Gênesis, Apocalipse, e vai ter passagens bíblicas que vai falar para mim de idolatria, na época dos reis, na época dos juízes. E interessante que quem leva Jesus para o deserto é o próprio Espírito. Então, quando você tem uma vida com Deus, tem lugares até que você não queria ir, mas Ele te leva para você ter um aprendizado, para você ter uma maturidade cristã, a ponto de quando alguém te oferecer alguma coisa, você vai dizer: não toco isso, não quero isso, eu vou esperar o que Deus vai trazer para mim. Eu estava com uma causa na justiça, que já tinha dado negado umas 7, 8 vezes. Aí eu comentei com alguém falou: eu coloco lá na mão de fulano, vai sair amanhã. Me dá aí os dados. Falei, Deus falou: não faz. Não bota na mão de ninguém. Porque quem falou que vai te dar isso na tua mão saiu em 2024. Quem falou que vai te dar sou eu. Isso que ele está fazendo aí se chama propina e falcatrua. Um dia eu pego. E era crente. Envolvido com propina. Envolvido com olhar a mão de alguém lá de dentro para bater martelo para sair mais rápido. Ei, é melhor esperar o tempo de Deus do que ser engodado e embaraçado com o pecado. Porque a Bíblia diz que não é só os que fazem, o que consente quem faz. E um monte de crente dando documentação para ele fazer para sair mais rápido. Eu esperei 2 anos, mas saiu. Esperei 1 ano, saiu. Depois que eu dei entrada na Defensoria Pública da União, saiu. Não precisei dar na mão, não precisei dar 30%, não precisei dar 1.000 aqui, dar 500 ali, dar 200 lá. Não, nada disso. Deus que falou para mim que ia chegar na minha mão, chegou. Comprei um monte de coisa para casa. Ô glória, né? Nosso Deus é fiel. Quando Ele promete, Ele cumpre. Está lá em Jeremias. Eu amo a palavra porque Deus sempre, por isso que eu falo que a gente lê, porque Deus sempre traz alguma coisa. Jeremias 1,12. Deus está falando que Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Quando tu vier para a presença de Deus, Ele te fizer uma promessa, pode crer que vai acontecer. Se tu permanecer fiel, dizendo não no pecado, tudo que Deus prometeu se cumpre. Tudo que Ele falar com você que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Então eu não preciso ficar com frases repetidas. Sabe quando que a igreja protestante surgiu? Na Idade Média, com Martinho Lutero e Calvino. Quando eles começaram a ler a Bíblia, eles acharam no livro de Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Eu sei porque eu fiz um 2º grau, terminei de formação de professores, e a gente passava por várias
Dentro da história, eu estudei história antiga e medieval, história da Idade Média, estudei história do Brasil. E dentro do meu livro de português de história crítica, estava lá o texto bíblico, eu achei aquilo fantástico, né? No texto do meu livro de história, do Carmela Dutra, está escrito no texto da Bíblia, dizendo que Martinho Lutero se converte, aceita o cristianismo e começa a pregar. Ele começa a escrever e ele é tido como herege. Ah, mas ninguém conta, né? Ninguém conta. Que ele era queimado na fogueira. Era queimado em fogueira, era tido como bruxo, como herege na época. E tinham as indulgências. Então, se tu diz que tu tem que saber disso. As indulgências, as pessoas pagavam o pecado, chegava lá e dizia assim: ah, porque eu fiz isso, fiz aquilo, me dá aquele terreno lá que teu pecado tá perdoado. Ah, porque eu roubei uma vaca ou boi do vizinho, que na época tinha muito gado. Ah, me dá mais 2 e você está com o pecado perdoado. Isso, a igreja tinha o poder de Estado, o poder político. Está escrito dentro do livro de história crítica, falando sobre a Idade Média. Que eu achei fantástico quando eu cheguei nessa época, no 3º ano meu, do 2º grau do Carmela Dutra, onde eu estudei, me formei em professora, que foi a profissão que me sustentou durante alguns anos, muitos anos. 8 anos num lugar, 4 no outro, né? A gente trocava de escola. Eu fui sustentada por esse trabalho, para a glória de Deus, por muitos anos, porque Deus também mandou fazer esse curso de formação de professores, esse 2º grau com a formação de professores. Então, o que eu quero dizer para você, quando a luz chega, quando o esclarecimento da palavra chega, alguma coisa acontece aqui dentro da gente, né? Por isso que a gente fala, lê Bíblia. Porque Martinho Lutero começou a ler: não, peraí, eu não preciso mais dar um terreno, dar uma carroça, dar um carro para pagar os meus pecados. Jesus morreu na cruz pelo meu pecado. Porque lá são frases, coisas, preces repetidas. E Jesus vai ensinar como orar. Jesus ensina a oração do Pai Nosso que está lá na Bíblia de vocês. Ele vai dizer: Pai Nosso que estás nos céus. Mas ele vai falar para não usar de vãs repetições que fica repetindo toda hora a mesma coisa. Não, a oração é o que está aqui dentro. Como terço. Jesus vai falar assim: e tu quando orares, entra para o teu quarto, Mateus 6, verso 6, fecha a tua porta, ora teu Pai que em secreto te ouve, e em secreto ele te responde. Só que aquilo que Deus te responder no secreto vai se manifestar em público. Aquilo que o Igor vai orar lá no quarto dele: ah, Senhor, assim. Aí Deus vai abrir a porta, vai fazer. Aí o povo vai ver diferença, vai falar: o que houve? O Igor vai dizer: foi a minha oração dentro do quarto. Você tem livre acesso ao Pai por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Aí lá, a igreja vai se tornar um estado dentro da Idade Média. Eu não ia entrar não, mas depois de eu entrar, eu entrei. Porque a história vem toda na minha cabeça, né? Olha que eu me formei já faz um tempão. Já faz um tempão que eu terminei esse 2º grau. Presta atenção nisso. É só Deus mesmo para fazer isso. Aí Martinho Lutero vai começar a ser caçado, Calvino, né? Aonde tem um que nasce a igreja metodista, o outro nasce a wesleyana, tem John Wesley, se eu não me engano é John Wesley o nome dele, que também vão combater com algumas práticas, né? Batado aonde? Na palavra. Aí nasceu os protestantes, que somos nós. E dia 31 de outubro, o crente não comemora dia do Halloween, não. Comemora o dia da Reforma Protestante, tá? Dia 31 de outubro. É o dia da Reforma Protestante. Porque foi feita uma reforma. Teve um concílio em 1500 e pouco, um pouquinho depois do descobrimento do Brasil, que foi 1500, ó. Eles sentaram, o clero sentou, decidiu, aí viram que aqueles livros a mais que tem, que são considerados apócrifos, pseudo-canônicos, por isso que na nossa Bíblia não tem esses livros que tem lá. A nossa não tem, porque não foram considerados livros com inspiração divina. Lê só, começa a ler, porque eu comecei a ler um, eu não aguentei nem ler o resto. Foi um capítulo só. Não tem inspiração divina mesmo. Você que tem o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que a morada de Deus, o templo de Deus somos nós, está lá na carta de 1 Coríntios 6. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Quando tu aceitas Jesus, tu passa a ser morada do Espírito. É Ele que vai falar com você: olha, aí não, ó, aí eu estou contigo, ó, vai que você vai conseguir, eu vou abrir essa porta para você, essa cura vai chegar. É o Espírito Santo que começa a habitar em você.
Como começou a habitar em Martinho Lutero, que é um dos, como diz lá, o cara era um monge católico. Estou aqui batendo em ninguém, afrontando ninguém. Eu estou pregando o que está na Bíblia, o que está na história. Então, se tu é, tu tem que conhecer. Eles pegavam quem contestavam alguma prática deles e que era queimado na fogueira como herege, como bruxo. Aonde que alguém que é crente vai queimar alguém na fogueira? Hoje o povo está queimando com a língua, né? Falando mal do ministério dos outros. Só que Jesus, uma coisa que me chamou a atenção aqui, quando eu estava relendo ontem, lá em Mateus 4, é que Jesus acabou de ser tentado. No capítulo 5 ele já está escolhendo discípulos para começar a trabalhar. E tem gente que passa por provação e luta já quer parar. Jesus foi tentado pelo próprio diabo no deserto, ficou 40 dias com fome, sem comer. E lá no capítulo 5, aqui se eu for ler aqui eu vou tomar muito tempo, capítulo 5 de Lucas 6, eu te desafio a ler. Capítulo 5, 6 e 7 de Lucas, Jesus já começa a curar. Já escolhe Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, já manda lavar as redes, já manda jogar para o outro lado, porque eles falaram, pescamos a noite toda. Eu vou te ensinar o que é ser pescador de homens agora. É uma grande comissão que é feita. Jesus acabou de ser tentado, acabou de passar luta, de passar fome, como eu e você passamos às vezes um momento difícil, mas Jesus está tão focado, é o tema que Deus me deu para essa pregação que eu não posso fugir. Presta atenção, pergunta para Deus, Deus, para que eu nasci? Para que eu fui gerado? Para que eu estou nessa terra? Para ser só mais um? Não, Deus te chamou para ser a diferença. Tem um louvor que eu estou relembrando, antigão da Cassiane, e faça a diferença. Deixa de ser a multidão, seja uma bênção. Faça a diferença, tome uma atitude e receba a bênção. Toque em suas vestes, chame o nome dele. Deus não te chamou para ser multidão, Deus te chamou para ser um no meio de um montão, mas um com propósito. Um sabendo para que veio. Jesus que sabia para que veio. Não vai ficar igual um monte de gente fica, né? Ah, eu fui tentado. Ah, o diabo me afrontou. Ah, meu Deus, que luta é essa? Não, Jesus já levou, já sai dali fortalecido, porque os anjos, está escrito lá em Mateus 4, no final, vão servir a Jesus no deserto. Os anjos vão servir a Jesus. Como me serve, te serve. Sabe onde tem margem para isso? A palavra diz que os anjos são conservos, eles são servos dos servos de Deus. Olha que privilégio. Deus diz assim, anjo, vai lá, toca na minha filha, sustenta ela, bota um pouco de força nela lá para ela levantar hoje. Os anjos são conservos, eles são servos dos servos de Deus. Você ainda tem esse privilégio. Alguém bate na porta de Martinho Lutero, isso estava dentro do meu livro. Ah, como eu vibrei, quase que eu dei glória dentro da sala na época, em 1900, lá vai poeira. Meu filho tinha 1 ano e pouco, hoje está com 33, não há quanto tempo faz isso. Alguém bate na porta de Martinho Lutero e pergunta, Martinho Lutero está aí? Ele vai dizer, não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem está aqui agora é Jesus Cristo de Nazaré. Batem na porta dele para prender ele, para levar ele para ser queimado, porque o evangelho está sendo difundido por causa desse homem, e nós nascemos disso aqui. Depois vai ter avivamento da Rua Azul, avivamento lá em Belém, isso é outro contexto, né? Mas o foco é, saiba para que Deus te gerou. Gênesis 1:26, Deus vai dizer, façamos o homem a nossa imagem, Pai, Filho e Espírito, a Trindade na criação. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Podia comer de qualquer árvore do jardim, menos do conhecimento do bem e do mal, que era a árvore da vida. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Até que Eva vai lá, tentada pela serpente, então o mal já existia desde o princípio. Mas Deus queria poupar o homem disso. E tem um texto lá em dizendo que o Senhor nos fez reis e sacerdotes para a glória de Deus Pai. É um propósito para o teu nascimento.
Nunca diga que você não é nada, que você não é ninguém. Tem um louvor batista que a gente cantava muito na minha adolescência. Eu quero falar do valor que você tem. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Para de ficar falando nesse teu momento de angústia e dor, nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero falar do valor que você tem. Você tem um valor imensurável para Deus. A sua vida foi comprada com preço de sangue na cruz do Calvário. Foi Jesus. Há pessoas que passaram pelo ministério de Jesus e cumpriram a sua missão, como Maria cumpriu a dela, né? De gerar o Filho de Deus, por ter se achado uma mulher digna, uma separada, uma virgem, uma pura, gerou o Filho de Deus. Ela tem sim o seu mérito, tem sim. Mas a gente não pode ficar adorando ela, a gente tem que adorar o que ela gerou. Porque o que ela gerou é o mais importante. É o que veio em carne, que alguns acham até que não veio. Tem gente pregando que Jesus nem morreu. Heresia. Cuidado. Leia a Bíblia, não seja enganado com frases e preces repetidas, que quando a pessoa sai dali, ela continua xingando palavrão, bebendo, se drogando, se prostituindo, adulterando. Não surte efeito, porque a presença do Espírito Santo não está. Por isso que Jesus fala, não useis de vãs repetições. Está lá, a Bíblia tem resposta para tudo, mas a gente só vai saber se a gente abrir e ler, se a gente abrir a palavra e ler. Jesus ali depois vai curar a sogra de Pedro. Jesus vai curar cego, vai curar paralítico. Ué, acabou de ser tentado pelo diabo no deserto e já está trabalhando? É, porque ele sabia. Isso aqui me chamou muita atenção quando Deus falou isso comigo. Presta atenção, filha, no exemplo de Jesus. Acabou de passar por um negócio tão grande, tão forte, cara a cara com o diabo, e mal saiu dali, focou na chamada e já foi escolher discípulo para trabalhar. Escolheu de cara 3. Vambora ser pescador de homens. Eles largam as redes e vão seguir Jesus, porque quem entende a chamada, entende a voz que chamou, não perde tempo com besteira. Deixa quem quiser fazer, deixa quem quiser falar. Eu estou focada numa missão maior. Eu tenho que ganhar alma. Jesus me deu vida de novo. Eu tive à beira da morte. Há um salmo na Bíblia que diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me dão conforto. Quantas vezes eu vi a morte pertinho, diabo querendo levar a minha vida, Deus falou: filha, intercede pela tua vida, porque Satanás está na beira da tua cama querendo te levar. E Deus tocava na anemia aqui em casa, amor, tá bem? Aí eu falei: não, estou passando mal aqui no hospital, me deu dor disso, dor daquilo. Ele falou: Deus falou aqui comigo. Eu falei: tu ora em casa, que eu oro aqui. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus que passa a morar em você, Ele te avisa até do mal que está vindo ou do mal que está presente diante de você, para você ficar esperto, ligado, para você não ficar disperso. Está cheio de crentes se dispersando com a frontinha de TikTok, com a frontinha de Kawaii, com a frontinha de Face, mandando mensagenzinha. Allah mostrou, Allah falou, deixa ela. Faz igual Neemias: estou fazendo uma grande obra. Porque o vale de Ono no hebraico significa a tentação do desvio. Qual é o motivo de alguém que vê o Igor lá trabalhando e pega pá, e pega enxada, e pega uma espada do lado, né? Porque o povo agora estava nessa época lá de Neemias, estava fazendo isso, uma espada de um lado e uma pá do outro, construindo, reconstruindo o que foi quebrado, restaurando. E vai dizer que em 52 dias ele reconstrói os muros, ainda que as portas não tinham sido colocadas. Está lá no livro de Neemias. Qual é a intenção de alguém que chama você, Igor, quando tu está trabalhando focado? É tirar a sua atenção do trabalho, é desfocar você daquilo que tu está fazendo. E se você parar, tira o foco. Tu pegou o rolo da pregação? Jesus está focado. Acabei de ser tentado, o anjo me serviu, dá licença que eu vou ali escolher os meus discípulos, porque eu tenho coisa melhor para fazer. Jesus foi certinho. Já curou a sogra de Pedro, já curou cego que vem gritando: Jesus, filho de Davi, eu quero ver. Tu quer o quê? Tu quer visto? Eu também quero. Tu quer ser curado? Aí ele fala: eu quero. Jesus falou: eu também quero. Então ser curado, fica, enxerga aí.
tem paralítico. Lá no Evangelho de João, até a ressurreição Jesus faz. Tu vai perder tempo com besteira, irmão? Tem coisa que a gente tem que responder como a gente respondeu, porque Deus dá respaldo dentro da palavra para a gente responder. Isso não é palavra de afronta, tá? Né? Não é chamada a gente de intolerância religiosa, não. A gente está dentro da Bíblia mostrando que é verdade. Todo mundo te ataca. Tu falar a verdade. Que graças a Deus a gente estudou um pouquinho com essa história, antiga e medieval. A gente sabe bem mesmo o que acontecia na Idade Média. E é só o Espírito Santo para me lembrar o que eu estudei em 1900 e lá vai com ela. Não era nem 2000 ainda. É velho. Tô velha. 50 lá vai com ela. Abafa. Mas ó, o mais importante, irmão, é que quando você está focado na missão, no propósito que Deus te deu, ninguém te tira. Ninguém te desvia. Pode falar, fala daqui. Uma vez alguém falou assim para mim, eu estava indo para uma igreja há muitos anos atrás. Eu prego desde os 20 e poucos anos, nas igrejas, né? Um outro lado do outro. Alguém falou assim, as missionárias que estavam comigo, hein? Ó, eu prefiro ela cantando. A outra falou, eu prefiro ela pregando. A outra falou, eu prefiro dos dois jeitos. E tu, missionária, vai falar o quê? Eu falei, eu prefiro fazer o que Deus manda. Quer pregando, quer cantando, quer visitando lá, quer visitando o hospital. Se ele hoje mandar eu cantar, eu canto. Se ele hoje mandar eu pregar, eu prego. Se gostou, gostou. Se não gostou, não posso fazer nada por você. Eu tenho uma chamada e tenho uma missão a cumprir. Não tenho tempo para perder tempo com o que tu acha, com o que ela acha e com o que ela acha. Eu tenho tempo para focar naquilo que o céu está dizendo. Se Deus mandar eu cantar hoje num lugar, eu vou cantar. Se Deus mandar eu pregar lá, eu vou pregar. Porque eu não boto no meu Face assim, ó, agendas abertas. Nunca botei. Em mais de 20 anos pregando, posso falar isso. Porque se eu comecei com 28, eu estou com 50 aí. Então, eu tenho mais de 20 anos, né? Então dá licença, que eu tenho um respaldo e uma história de vida com Deus. Se não quiser respeitar a tua história com Deus, o problema é de quem não quiser também. O mais importante é você saber que você está focado no centro da vontade de Deus. Que aquilo que tu está fazendo é Deus que me leva. Deus falou, filha, não se preocupa. Eu marco o lugar onde você entra. E quando eu não quero que tu entre, eu também desmarco. E ele faz, tá? Ele faz. Ali tu não bota mais os pés. Ninguém nem me chama mais. Mas que me esquece. Quando Deus me quebrar numa terra, o povo até me esquece. Então eu não fico preocupada, nada contra quem bota, cada um que sou cada um. Se você bota e Deus não te cobra nada, amém. Mas pra mim, Deus falou, não faz, não faz. Nem nunca pensei em fazer agendas abertas, botar valor de pregação, nunca isso. O máximo que eu peço é uma ajuda no combustível ou numa Uber, porque às vezes meu esposo vai para um lugar, eu vou para o outro, eu preciso chegar. Como me chamaram para Nova Iguaçu, semana que vem, dia 17. Um outro lugar em Nova Iguaçu que eu não fui ainda. Já fui um monte de lugar em Nova Iguaçu, mesmo naquele. Vou conhecer mais um ponto em Nova Iguaçu, já vamos para Queimados um dia desse. Então eu quero que você fique com essa palavra. É noite de você voltar para o propósito se tu saiu. Você até já sabe, alguns que estão me ouvindo, aquilo que Deus quer contigo, mas tu não entrou ainda. Por isso as coisas não dão certo. Porque tu quer fazer do teu jeito, quer andar, remar contra a maré. E detalhe, Jesus aqui em Lucas fala para os discípulos, lavou as redes, está pensando que acabou? Entra no barco, Jesus começa a pregar dentro do barquinho deles, pega o barco deles emprestado para pregar. Né? Tem gente que pregador que fala isso, né? Pega o barco de Pedro, de Tiago, de João, entra dentro desse barco, começa a pregar, mas ele dá uma ordem, lança a rede para o outro lado. Mas eles falam, Jesus, a gente pescou a noite inteira e nada apanhamos. Lança a rede, porque quem está dando a ordem está garantindo que vai vir. Por isso que quando ele fala assim, vai lá, eu vou, não vai, eu não vou. Porque quando ele manda eu ir, eu sei que alguma coisa o Senhor tem preparado para mim, para onde ele nos envia. E a Bíblia vai dizer que a rede veio tão cheia de peixes que quase o barco vai a pique, quase o barco vira. Porque eles pegaram a direção que Jesus deu. O problema é que a gente fica ouvindo a voz do amiguinho, da amiguinha, da irmãzinha do lado direito, da irmã do lado esquerdo, e esquece de ouvir a voz de Deus. Todo mundo está cantando um louvor muito lindo que eu também estou ensaiando para cantar. Tem dia que eu pego o livro aqui para cantar, só Deus. Começa a ensaiar. Se eu não te ouvir, eu morro. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Eu preciso silenciar todas as vozes, menos a de Deus. O louvor fala assim, né? Fala Deus,
Deus está falando e o povo não quer ouvir. Deus está falando e o povo está endurecendo o coração. Deus está falando e o povo está dizendo que não quer. Aí pergunta por que vive uma vida rotineira, não vive sobrenatural. Deus está te chamando para viver sobrenatural. Quando Ele te dá uma direção, manda tu lançar a rede, Ele está dizendo, pode crer que vai vir peixe. Aleluia. Pode crer que vai vir providência. Pode crer que vai ter cura. Eu fui para Campo Grande junto com a Ademir 25 dias, fazer radioterapia. Chega lá, fica deitada 5 minutos, passa o negócio aqui, lança um raio 5 para queimar o nódulo, né? Depois eu fiquei toda queimada, porque ficou mais preta do que aquilo ali, toda queimada, mas Deus falou, vai para Campo Grande, não sai daí, eu tenho propósito de vocês estarem aí. Tinha mesmo. Oramos um monte de gente, ganhamos um monte de gente para Jesus, trocamos telefone, conheci o endereço de onde eu ganhei a causa. Ó, a mulher sentou do meu lado e falou, vai lá em tal lugar, eu fui. E se eu não obedece? Deus poderia fazer em outro lugar, poderia, mas tinha um propósito. E olha que olha pegar Brasil todo dia, 11h30 da manhã, no sol quente, carro sem ar-condicionado. E chegou na 15ª, eu já estava toda queimada, ardendo, ficava de lado, a pele rasgou. Parei o feriadão 3 dias, para poder a pele respirar, e passa óleo descendo, e passa hidratante, e a pele abriu. Tá, o bispo aqui deu bolha, igual queimadura de óleo, deu bolha nessa minha região aqui. Tá aqui o Ademir de prova, porque era ele que ia comigo, me levava, né, que escutava os meus gemidos e tá ardendo, tá ardendo. Mas graças a Deus essa fase passou. Fui furada do lado direito, do lado esquerdo aqui, ó. Fiquei com a tal da tatuagem, a marca dela do ponto preto, onde ia passar a radiação. Tomei injeção aqui, que doeu muito, aqui, que doeu muito. Meu testemunho é muito grande. E eu não vou contar, porque eu já terminei. Até porque eu não quero que você perca o que o Senhor está falando contigo hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Entenda o propósito que a gente está aqui. A gente entendeu. O propósito dessa live, eu não ganho R$1 em live nenhuma, de lugar nenhum, de aplicativo nenhum. Isso não me interessa. Quero que você seja liberto. Que a tua casa seja alcançada e que a tua vida seja mudada e restaurada. E que você possa ter testemunho para contar como não tem um montão, né? Às vezes eu falava, Deus, como é que a gente vai amanhã? Chegava um carro para o bispo lavar de manhã, a gente botava a gasolina lá, quando voltava tinha mais 2. Quando não, alguém falava assim, me dá teu pico e sair. Alguém parecia um X da caixa assim, alguém mandava para mim, do nada. Aí Deus mandou para você fazer o teu tratamento. Deus mandou, vivi isso muito. Muitas vezes o Senhor é Deus de providência, sim. Quando a gente está focado na missão que a gente recebeu, igual Jesus ficou, que eu peguei, né? Deus falou comigo primeiro, ó, foca em Jesus, o que Ele fez. Diante de tudo que Jesus passou ali, de todas as afrontas, Jesus foi caluniado, foi perseguido. E depois ele é preso, açoitado, com um chicote de osso, que batia nas costas dele, puxava, sair a carne. Passou pela cruz, mas ele sabia o propósito dele aqui nessa terra. Sabe o teu propósito? Teu propósito não é entrar na rede social para ficar discutindo com ninguém, não. Aliás, o apóstolo Paulo prega, evita contenda de palavras que para nada aproveitam. Só vai perverter a fé dos ouvintes. Tem gente lá que é fraco na fé, vai ouvir 2 crentes debatendo, né? Fica feio a beça, irmão. Fala que Jesus cura, fala que Jesus liberta, para de perder tempo com bobagem. Eu aprendi uma coisa na minha vida, o meu silêncio às vezes, Igor, faz mais barulho do que as minhas palavras. Eu estou quietinho em casa, eu venho afronto pelo telefone. Estou quieta, não fiz nada com ninguém. Perturbo ninguém, Deus é testemunha. Pode perguntar para Deus se eu perturbo a vida de alguém, faz fofoca de alguém, nada. Estou dentro de casa fazendo minhas coisas, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o marido faz. Né? Graças a Deus. Né? Lendo Bíblia, orando, deitado ali, ouvindo Bíblia em alto. Aí vem uma coisa, vem outra, sabe o que eu faço? Eu nem olho. Ou quando não eu olho e não respondo. Aí a pessoa para de falar. Sabe por quê? Está revelando o caráter dele, fica ligado. Ontem eu estava relendo o livro de Mateus, eu falei, meu Deus, o povo precisava ler o livro dos Evangelhos. Mateus 12, verso 36, 37, 38, eu vou encerrar aqui. Ele vai dizer que toda palavra ociosa ou sem utilidade que os homens disserem será cobrado. Tudo aquilo que os homens falarem ao teu respeito e ao meu vai ter cobrança de Deus. Eu não estou aqui pregando
Vingança não. Está escrito, né? Toda palavra que os homens disserem ociosa será cobrada no dia do juízo. É como se Deus dissesse hoje: por que você falou isso do meu filho e da minha filha? Ela estava quieta na casa dela, ele estava quieto, agora tu aguenta o tranco aí daquilo que tu fez, daquilo que tu falou. Tem gente até que vai processar o outro que falou dele. Ele está revelando o caráter com as palavras, porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Se ele está falando, deixa falar. Canto Beatriz, que é isso, né? Deixa mentir. Deus está olhando, está ouvindo tudo e me mandou vir lhe dizer: fique calado, eu vou falar por você. É difícil, né? Dá vontade de lá, não dá? Dá vontade de responder, não dá? Dá sim, tu sabe que dá. Deu em mim, porque tu não vai dar em você. Eu falei: eu vou lá, eu vou falar, que isso. Ele falou: tu não vai falar nada. Foca na Bíblia, porque eu quero te levar para uma terra para pregar. Foca na chamada, foca na missão. Como Mateus 4 falou comigo. Foca naquilo, Mateus 4, 5 e 6. Como Deus falou comigo ontem. Entenda o seu propósito na terra. Entenda e viva ele. Viva para experimentar milagre, para experimentar providência do nada. Chega. Coisa a gente não entende. Meu Deus, eu queria tanto isso aqui, chegou na minha mão sem eu fazer esforço. Mas é porque você está obedecendo a voz de Deus e está cumprindo uma chamada. Não tem tempo para perder tempo, não. Deus é quem supre as minhas necessidades. Eu glória. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar Romanos capítulo 8, verso 1. Isso é forte. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Fique tranquilo. Glória a Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra
e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Fique com Romanos 1. Gente, Louvado quando a seja sua Deus. força acaba, para onde? Fique com Romanos capítulo 8, versículo 1. Não é só isso, amém? Nenhuma condenação há para os escolhidos de Deus, para os que não andam segundo a carne, mas para quem anda segundo o Espírito Santo de Deus. Lembra de Nicodemos, capítulo 3? Tem que nascer da água, batismo, tem que nascer do Espírito. Amém? Até Jesus teve que cumprir a Torá, sendo batizado por João Batista. Então, se você tem esse sonho, né, não conseguiu ainda, louvado seja o nome do Senhor, passar pelas águas, conheci história de pessoas terríveis, que entrava para a igreja, aceitava Jesus, aí ia para o discipulado com a pastora, pertinho de batizar, a pessoa se desviava. Ela é baragaçu de prominará, sarábia, né? E tem pessoas que ainda brinca com o evangelho, vai para a igreja, troca de igreja, num ano trocou 10 vezes e não chegou a lugar nenhum. Cai em heresia, pronto, já era. Não preciso mais de igreja, agora eu tenho a palavra, não tem nada, tu tem o diabo na tua vida para te destruir. Então você precisa, irmão, ir para a igreja, procura, vai ter lá professor, o irmão, irmã que vai ensinar a palavra, para você passar pelas águas, para você poder participar da ceia do Senhor, né? Tem um montão de igreja aí que deixa a gente endemoniada, gente que usa droga, gente que bebe, que fuma. Participar da ceia do Senhor, a mesa do Senhor não é bagunça não, ou bebe do cálice do Senhor, ou bebe do cálice do diabo, 2 Coríntios capítulo 10, amém? Vou estar orando também pela tua vida, não sei quem, mas se Deus liberou essa palavra no finalzinho, tem alguém que precisa passar pelas águas, está com dificuldade de chegar no último dia de desvio. Eu vi muito isso, eu chorava, eu ficava triste. Eu ficava triste quando a pastora, poxa, começou, daqui a pouco, faltando uma semana, a pessoa, pum. Nunca tocou, nunca assim. Muita menina entrava, tipo assim, ela não estava morando com a pessoa. Pertinho de batizar, a mulher ia morar com o cara. Porque a tentação segue. Então é muito triste isso, mas vamos orar para que Deus venha trabalhar no coração do povo, amém? Venha libertar. Jesus está voltando, amém? Senhor, toma essa mesa de oração, tem pedidos ali, Senhor. Visita a mente de cada incrédulo, de cada pessoa que usa droga, que fuma. Pessoas, Senhor, que estão desviadas. Pessoas que estão sem propósito na vida. Pai, que o Senhor venha montar uma história. O Senhor fez isso na minha vida. O Senhor me tirou do charco de lodo, Senhor. Como Davi, ele louvava o teu nome. E colocou em terra firme, assim tu faça com cada um que está sem terra firme nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse culto. Repreenda toda a força das trevas contra essa obra, contra a nossa vida. Que o Senhor continue sendo conosco, nos dando palavra, nos dando conhecimento do teu Espírito Santo, e almas venham se converter, Pai.
venha largar toda a incredulidade, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a vida do Igor, que entrou aqui, já está até curado, o álcool até saiu, sem ninguém colocar lá nele. Louvado seja Deus. Enquanto eu estava aqui, eu estava trabalhando, estava limpando, elebaragaçu, xelevaço de Bruminassará, aleluia. Senhor, muito obrigado pela sua presença. Não somos dignos de nada, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti, Deus. Que o Senhor seja conosco nessa noite mais uma vez. Toma Marcos Paulo nas Tuas mãos, nossos pastores e os membros futuros diaconisa da Tua casa. Abençoa a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esteja da Tua mão. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus. Ele já diz: amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, para terminar, em nome de Jesus, sexta-feira, se Jesus não voltar, nós vamos estar aqui a partir das 15 horas para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina em nome de Jesus. Amém?